Olá, eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, o CCBU, e a curadora do primeiro Festival Literário de Miami, o Flea Miami. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo a esse festival, que nós esperamos que se torne anual, e eu queria dar especialmente as boas-vindas aos nossos dois panelistas agora do evento 8, que são Cristóvão Tesa e Christian Schwartz, que vão conversar sobre o mais recente romance de Cristóvão Tesa, lançado esse ano no Brasil, A Tensão Superficial do Tempo. Olá, Cristóvão. Olá, Christian. Cristóvão Tesa nasceu em Lages, Santa Catarina, em 1952, mas vive em Curitiba desde 1961. É autor de mais de 20 obras de ficção. Sua obra inclui romances, contos, autobiografia literária, poemas e coletâneas de palestras e críticas. Seus livros já foram publicados em mais de uma dezena de países. E o seu maior sucesso, o romance autobiográfico O Filho Eterno, virou filme e peça de teatro, recebendo os principais prêmios literários do Brasil e sendo também premiado na França. Christian Schwartz, nosso mediador, é jornalista e tradutor literário. É também doutor em História Social, com tese sobre tradução cultural e futebol. Bem-vindos ao painel. Um bom painel, uma boa conversa para vocês. Obrigado. Obrigado, Adriana. Então, dou as boas-vindas a todo mundo que estiver assistindo aí a essa nossa conversa. É um prazer estar aqui participando desse evento e, em particular, dessa mesa com um dos principais romancistas brasileiros aí da atualidade, que é o Cristóvão Tesa, além de um amigo, né? Então, acho que uma curiosidade interessante é que a gente está sentado muito próximo um do outro aqui na cidade de Curitiba. Ambos moramos no mesmo condomínio até, né? Então a gente tem conversas frequentes. Espero que essa aqui, para o evento, tenha assim a mesma espontaneidade e alegria que é a característica dos nossos papos sobre literatura e sobre futebol, né? Frequentemente também a Adriana mencionou os meus estudos sobre futebol, mas o Cristóvão e eu somos, em primeiro lugar, torcedores de futebol, que também gostamos de falar sobre esse assunto. Quem sabe, no final, eu pergunto alguma coisa sobre isso. Exato. Vocês são torcedores do mesmo time? Sim, do Atlético Paranaense. Olha só, isso aí cria mais proximidade ainda. Eu até não sei se o Cristóvão não está com um fone de ouvido ali escondido, porque nosso time está jogando nesse exato momento. Estou desligado do jogo. Ele deve estar com o telefone assim, olhando do lado. Atlético e Santos estão jogando agora, nesse exato momento. Bom painel, gente, olha, e a audiência pode fazer perguntas, ok? Ok. Obrigado, Adriana. Obrigada a vocês. Cristóvão, então, em primeiro lugar, boa noite. Que bom estar aqui com você mais uma vez, né, para um bate-papo sobre literatura, sobre a tua obra, particularmente. Recentemente, nos últimos anos, né, principalmente a partir do Professor, e depois seguindo com A Tradutora, A Tirania do Amor, e agora esse romance mais recente, A Tensão Superficial do Tempo, você tem praticamente acompanhado, digamos assim, a vida brasileira contemporânea, né, em vários aspectos, mas eu queria saber, assim, num em particular, como ficcionista, e especialmente nessa obra mais recente, quanto que você se permite explorar o potencial político da literatura? Os seus livros, eles tratam um pouco do momento do país, né? Esse, a gente vai se aprofundar um pouco mais na Tensão Superficial do Tempo, sobre esse aspecto, mas eu acho que é uma característica bem marcante da tua obra recente, Pós-Filho Eterno, especialmente nesses 4 livros que eu mencionei. A política entra nos teus livros deliberadamente, é acaso? Enfim, como é que você trabalha essa realidade do país? Boa noite a todos, é um prazer conversar aqui com o Christian sobre literatura. Eu agradeço a Adriana o convite para participar da Flea Miami, que espero que seja o primeiro de uma longa série de eventos anuais. Tem tudo para dar certo. E é muito legal aqui bater esse papo sobre literatura com o meu vizinho, Christian, né? Meu colega e amigo de muitos anos, e eu tenho o privilégio de tê-lo como leitor.
Bom, a questão da política na literatura, ela não foi uma coisa assim pensada objetivamente na minha obra. Eu sei que depois, a partir do Fotógrafo, lá para 2004, 2003, eu comecei a colocar, digamos assim, a vida concreta brasileira, vida política diária, cotidiana, começou a entrar meio subrepticiamente na minha literatura, começou a entrar como pano de fundo, talvez como uma consequência direta do meu registro mesmo, do meu realismo, que eu chamo de realismo reflexivo, para onde se encaminhou minha literatura, não foi uma coisa assim muito objetivada. Eu sempre brinco, digo assim, escritores não são seres que não sabem bem o que fazem, né? Às vezes, em entrevista, ele dá uma ideia muito como se tivesse um controle total sobre a obra, mas não é assim que funciona. E isso foi entrando gradativamente. Alguns livros do Filho Eterno, que é um retrospecto da minha vida pessoal, que eu romancei, eu botei na forma de romance, né? Eu me transformei em personagem. E, ao mesmo tempo, é um retrospecto brasileiro da minha geração. Quer dizer, isso foi entrando muito forte no livro, é uma presença constante. E depois, nos livros subsequentes, o Professor, também um retrospecto da minha experiência como professor de universidade. Eu fui 20 anos professor aqui da Universidade Federal do Paraná. Isso aí se traduziu também como uma reflexão sobre a minha geração, do ponto de vista romanesco, literário, né? E depois outros livros, a Tradutora, que a Copa do Mundo entrou muito forte, o tema da Copa do Mundo, com a minha personagem Beatriz, e que ela é uma tradutora de um executivo da FIFA que vem fiscalizar o estádio aqui em Curitiba, né? Que era uma coisa que estava acontecendo da Copa. E, claro, como entrou a Copa, entrou os temas políticos, entrou o governo Dilma, entrou reflexões, era inevitável isso. Depois, a Tirania do Amor, eu pego o período Temer, aquele momento de passagem da política brasileira, do ponto de vista de um economista, né? E, finalmente, uma Atenção Superficial do Tempo, que foi um livro escrito quase que em tempo real. Eu comecei a escrever em janeiro de 2019, terminei em novembro, levei o ano todo. E, embora o tema do livro não fosse originalmente, o livro era um tema que eu já queria trabalhar já há muito tempo, um pirata de internet caseiro, meio edipiano, que mora com a mãe e tem uma paixão fulminante, é destruído por essa paixão, assim, emocionalmente. Esse era o tema central do livro, né? Mas o 2019 foi um ano tão brutal do ponto de vista político que aquilo começou a entrar no livro o tempo todo, dentro do próprio espírito do ambiente do professor, né, do personagem Cândido. E aí eu não fui fugindo desse tema. E eu acho que o romance é um gênero que se presta bem a tratar do momento presente. Aliás, é uma das características centrais do romance como gênero, o fato de que ele presentifica ações, ele trabalha com o tempo presente, com o momento presente. Isso é muito forte, né, da linguagem do romance. Então, eu não tenho medo de lidar com isso. Claro, você tem que ter um distanciamento literário. O olhar literário ele não pode se confundir nem com jornalismo, nem com panfleto político, nem o objeto da literatura são as pessoas, mas as pessoas vivem a política também. Então, tem que ter essa refração, né? Agora, Cristóvão, eu, lendo esses teus livros mais recentes, eu lembrei de uma frase que é uma espécie de epígrafe de um dos livros do Fernando Bonassi, acho que é o último que ele escreveu, o Luxúria, e diz assim: baseado em pessoas e acontecimentos reais, lamentavelmente, né? E assim, tem sido uma constante, né, a gente lamentar o estado das coisas do Brasil e tal. Quer dizer, você disse que a política e o momento atual, que é um momento difícil, né, tensionado mesmo, vai invadindo o teu romance. Isso não te atrapalha como ficcionista? Você consegue absorver esse tempo real, esse tempo presente, sem nenhum problema? Olha, eu não penso nisso, assim, de atrapalhar o que tem, assim, que eu tenho que suspender, porque isso aí é parte do meu projeto literário. Quer dizer, o tipo de observação que eu tenho da realidade, essa reflexão entrou no meu livro. E são consequências muito biográficas também da própria vida.
de uns 15 anos para cá, eu comecei tardiamente a escrever em jornal. Eu lembro que no começo eu tinha uma coluna aqui, no tempo que a Gazeta do Povo era um jornal, eu tinha uma coluna, depois eu fui colunista da Folha de São Paulo. Isso aí, de certa forma, direciona a tua cabeça para um tipo de olhar sobre a realidade instantânea, imediata, que é típica da produção do jornal, de escrever em jornal, e que eu fui aprendendo isso aí, né? Quer dizer, eu fui um cronista tardio, digamos assim. E eu acho que essa observação objetiva da realidade imediata começou a entrar na minha literatura, né? Agora eu me afastei dos jornais, quer dizer, é possível que eu volte a uma outra dimensão lá na frente, um outro tipo de olhar, né? Mas é uma coisa que não me preocupa, não. Eu acho que o modo como eu lido é como pano de fundo, né? Eu não sou um escritor de temas políticos, né? O tema da atenção superficial do tempo é uma história de amor. Não tem nada a ver com... Só que aquilo está entrando pelos poros, porque nenhum brasileiro ficou fora do que estava acontecendo em 2019, do que está acontecendo, e desse momento mundial, né? É um momento que você tem extrema violência política, de extrema violência intelectual. O negacionismo é uma coisa extremamente violenta, porque ele abala eticamente a compreensão do mundo. Ele tem um princípio de desonestidade intelectual, né? Vocês podem ver, por exemplo, a contestação do Trump da eleição dos Estados Unidos. Você sabe que aquilo é uma desonestidade intelectual gigantesca, monumental. E como esses processos de desagregação do acordo político, do tratado da sobrevivência política dos países, ele é profundamente traumático, né? Você mexe com... Não é uma questão de esquerda ou de direita, eu acho que isso já ficou um pouco para trás. Ela é uma questão realmente institucional e de razão, do espaço da razão, da racionalidade na vida pública, na vida comum entre as pessoas. Então, nós vivemos um momento traumático. Eu tenho lido muito não ficção para tentar entender a nossa história recente, da própria geração minha. Eu acho que todo mundo que veio lá dos anos 50, atravessou os anos 60, 70, deve viver essa situação parecida. Tem várias revoluções incluídas. A Revolução dos anos 60 e 70, que foi uma implosão do ponto de vista cultural, que virou o mundo do avesso, está vendo as consequências até hoje. E depois, tecnologicamente, o advento da internet, que é uma coisa que não foi prevista, que foi imprevista, que parece que veio do nada. No começo, a informática parecia que era apenas máquinas de escrever mais sofisticadas, com telas na frente. O primeiro computador que se comprava era isso. E virou esse pandemônio universal, quer dizer, uma caixa de Pandora, que é uma coisa maluca, e que mudou radicalmente todas as formas de comunicação, formas de representação do mundo. Então, está no meio, no olho de um furacão político, moral, ético, comportamental, cultural, de todas as histórico, né? É uma turbulência muito forte. Não é fácil dar conta disso aí emocionalmente, mas a literatura, eu acho que é uma maneira de você tentar perceber, dar um sentido ao caos pela preservação do nosso olhar, o olhar único, singular, que é o olhar literário. Agora, a respeito desse caos comunicacional, né, de internet, de digamos, uma profusão de opiniões, né, de todos os tipos, e sem nenhum tipo de filtro, digamos assim, o teu narrador ele é um pouco irônico, às vezes, no livro, né? Ele chega a dizer que, em um determinado momento, que o brasileiro consulta o WhatsApp todo dia de manhã para saber a quantas anda a lei da gravidade, né? Nessa linha de que hoje é quase possível negar tudo e qualquer coisa. Enfim, e teu livro, no próprio título, ele traz essa metáfora da modernidade líquida, talvez, para citar um pensador aí pós-moderno muito conhecido, que é o Bauman, né? Assim, como é que você enxerga pessoalmente o mundo que a gente está vivendo? Claro que a tua literatura traz uma visão sobre isso, mas onde é que o Cândido entra também? Como é que ele aparece como um ponto de vista privilegiado, já que você escolheu ele para ser, né, o protagonista do livro, de interpretação desse mundo?
Olha, a gente, como eu dizia, está no meio do olho do furacão, não há nada tranquilo, né, no momento que a gente vive. Né? Claro, ao longo da vida, a gente não é também a mesma pessoa. Eu sou substancialmente, quer dizer, como temperamento, eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa. O copo, para mim, está sempre meio cheio. Mas isso não passa pela razão. Eu sei exatamente que otimismo e pessimismo, né, são mais um DNA, mais uma sorte genética, ou um azar, ou não sei qual que é o mais feliz. Né? Mas, claro, basta você pensar um pouco, você se torna um pessimista. Né? Quando você começa a ter a pensar sobre o que está em jogo. Né? O Cândido o meu processo de criação literária, não funciona do mesmo modo, por exemplo, quando eu vou escrever um ensaio ou um texto crítico ou uma coisa objetiva. O modo de apreensão literária, para mim, ele começa com uma imagem, ele começa com uma sensação, com um estado emocional, e aí eu vou deixando soltar. Eu tinha a ideia de alguém que é uma coisa que me impressiona, que é esse recurso tecnológico, o torrent, e a pirataria de filmes, principalmente de audiovisual, que praticamente subverteu todo o sistema de troca de informação no mundo. Né? Quer dizer, hoje você consegue qualquer filme de qualquer lugar do mundo quase que instantaneamente. Eu queria pegar esse tema caseiro, de uma figura fragilizada, emocionalmente fragilizada, que é o Cândido, e, ao mesmo tempo, um gênio de química. Aí são os recalques pessoais. Eu nunca entendi nada de química. Né? Eu lembro que no Tirania do Amor eu criei o personagem Espinhosa, que é um gênio da matemática. Eu também sou muito ruim em matemática, tive que estudar coisas. Peguei a história do dinheiro, para ver aquele economista. E agora, do Cândido, eu comprei um manual de química completo, né, de química geral, e dei uma estudada, comecei a acompanhar, e eu percebi a poesia da química, que tem de metáforas ali. Primeiro que ela é incompreensível, né? É um sistema tão abstrato. Então, claro, tem esse lado do prazer, de você mergulhar numa vida, num personagem, que é uma representação, é sempre, de alguma forma, um duplo seu, né? Você começa a olhar alguém. E aí há outros aspectos técnicos da questão da linguagem, da apreensão do tempo. A minha literatura ela foi como que concentrando o tempo da narrativa cada vez em menos tempo. Né? A Tirania do Amor se passa inteiro em um dia, são 24 horas. E esse livro, Atenção Especial do Tempo, é praticamente 30 minutos. São 270 páginas ali em 30 minutos. Quer dizer, claro, tem a vida toda dele lá dentro, mas o tempo assim específico é o momento que ele está sentado no banco lá olhando, depois ele levanta e sai. Não quero dar spoiler aqui, se é um eventual leitor, né? Mas é um tempo curto ali. E essa minha técnica, quer dizer, esse tipo de sintaxe que eu uso, que é para acompanhar essa relação de espaço e tempo, que na verdade é uma simulação de como a nossa cabeça funciona, uma simulação porque a literatura cria imagens organizadas do caos. Né? A cabeça da nossa cabeça é um caos. Se você tentar registrar mecanicamente tudo que passa pela nossa cabeça, o texto final seria ilegível. Então, mas você pode representar isso e criar uma imagem desse caos, e é mais ou menos isso que o romance faz, né? Dessas idas e vindas. E aí os temas foram entrando, os personagens foram entrando, as mulheres, a Antônia, a primeira mulher dele. Eu não tinha, o meu roteiro inicial era muito pequeno, era muito enxuto. Eu tinha um fracasso amoroso, que era, mas eu não sabia bem direito onde é que seria ali, algumas personagens da cabeça. Tal. E aí eu fui trabalhando, o livro fui me envolvendo, fui crescendo, a própria situação política brasileira, né, o estado repulsivo do governo brasileiro, isso aí foi entrando no livro, foi pegando pelas beiradas, pelas pontas, numa perspectiva de alguém que é o Cândido, o próprio nome acabou sendo uma ironia voltairiana, né? O Cândido Voltaire que ele não é propriamente otimista, mas ele é um ingênuo, e ele é um desligado de política, ele está preocupado mais com o estado emocional, ainda mais naquele flash daquele dia específico que se passa o livro. Né? Aquele dia, a última coisa que ele pensaria é ficar discutindo política. Mas aquilo vai entrando por
todos os poros, as vozes em torno, os professores, ele está num ambiente em que isso aí circula, essa discussão circula, né? E assim o livro vai se fazendo, quer dizer, eu não sei, eu acho que eu me perdi um pouco da tua pergunta, que era como é que acontece, mas eu acho que eu tenho um retrato aproximado de como é esse processo de criação e como o livro se realiza. Não, é engraçado você fazer essa relação também com como é que você está vivendo o momento brasileiro, você esse turbilhão, esse olho do furacão, e como é que surge um outro ponto de vista, né? Daí que é o do teu personagem, né? Inclusive, acho que assim, até para benefício dos leitores aí, me parece que o Cândido, ele não é ninguém muito politizado, né? É o que antigamente se chamava de um alienado político, né? Você, por outro lado, né, nas suas posições, posicionamentos públicos e tal, você tende a ser bastante liberal, digamos assim, nos costumes, né? Um pouco à esquerda, e você tem posições talvez mais à direita na economia, né? Pelo menos a percepção que se tem dos teus escritos assim Eu em não jornal. comprei o pacote inteiro, né? Tem um pacote de esquerda e um pacote de direita, que tem tudo junto, assim, tal. Você vê que essa distinção no Brasil ela é extremamente fluida, né? Você entender os processos políticos brasileiros exige uma especificidade que não pode ser automaticamente colocada assim, como se a gente fosse aqui as leis de Montesquieu, as separações, tudo isso aí meio que bagunça aqui na relação econômica. A questão econômica, para mim, é uma questão muito específica, a questão cultural é outra questão muito específica, e a questão fundamental é institucional, quer dizer que um país, para sobreviver, ele precisa de instituição, ele precisa de uma organização translúcida, que é democrática. Eu digo translúcida porque a democracia é um sistema sem conteúdos. Ela é um repositório de conteúdos, mas ela em si ela é uma armação que permite que os conteúdos sobrevivam, coexistam, se alternem. Quer dizer, essa é a questão fundamental. Agora, Cristóvão, essa tua reflexão aí política, eu dizia, ela passa longe da consciência do Cândido, quer dizer, ele está preocupado com outras coisas, né? Agora, Sim. por outro lado, ela entra, me parece, quando você vai agregando personagens e coloca o Cândido em situações, né? Como a casa de um procurador da República, né? E ele vai de novo, sem querer dar Agora, escrita tem mas isso. ele vai ter um envolvimento com aquela família, mas, sobretudo, ele está ali testemunhando um pouco essa ambiguidade institucional, público e privado no Brasil. É por aí que se filtram essas tuas reflexões políticas? Porque quando você, no discurso literário, claro, se eu vou escrever um artigo no jornal sobre posições políticas, aí você tem pressupostos de verdade, no sentido de você dizer, se colocar exatamente o que você pensa disso e daquilo, etc. A ambiguidade ela é um defeito que precisa ser corrigida sempre, né? Na literatura, a ambiguidade, o duplo sentido, o difuso, as fronteiras difusas são um elemento central. Quer dizer, a literatura trabalha com essa névoa de impressões. As pessoas não são máquinas fechadas de pensamento, né? São de sensações, de emoções. Então, quando o Cândido ele é um não político, muito menos, por exemplo, do que o Spinoza do Tirania do Amor, que é alguém bem mais racional para entender ou para explicar as coisas, a visão de mundo, como economista, um alto economista de uma financeira grande de São Paulo. E mesmo o Eliseu, né? Mesmo o professor Eliseu. O professor Eliseu, etc. São aí você tinha o Cândido não. O Cândido é um professor com traços assim de introversão muito grande, frustrado existencialmente, embora um gênio da química, todo mundo reconhece, ele sabe tudo. Inclusive, ele tem traços assim de repetição de fórmulas, de coisas. Aquilo passa a ser uma espécie de defesa para ele, né? E meio edipiano, depois de separar da mulher, volta a morar com a mãe e tal, para quem ele serve. Mas o livro, como ele foi, por exemplo, a figura da Líria, que aparece logo na primeira página, que é uma figura que
que é um gancho assim detonador, e que inclusive parece que ele vai ter um caso com a aluna, qualquer coisa assim, e depois não, toma outro rumo completo. E, de repente, ela diz, a personagem diz assim, não, meu pai, essa questão jurídica que ela discute se era legal ou não baixar um filme na internet, que, né, e ela diz assim, eu gosto das questões que meu pai é procurador da República. Aí me deu um estalo. Então, estamos em Curitiba, está aí a Lava Jato. Ela é filha de um procurador. Eu disse, eu tenho um filão aqui, eu vou investigar, entrar nisso aqui. Então, esse meu processo, aquilo não era previsto. Eu não imaginava assim que ela fosse filha. Aquilo entrou, me deu um estalo, disse, aqui eu tenho um gancho para desenvolver. E aí, sim, aquilo foi entrando a figura do Dario, né, do procurador, que é um alcoólatra, ele está numa crise existencial, está indo para Brasília, e aí a mulher dele, aquela festa, e tudo isso se passa na cabeça do Cândido, né, na cabeça do narrador. E claro, o narrador não é inocente. Eu não vou dizer que eu sou simplesmente um demiurgo que, de repente, coloca sem me meter em nada nas opiniões. Claro, você dirige isso aí, há todo um plano, mas não é assim uma direção fechada, panfletária, nesse sentido, né? No sentido dos discursos. Porque o ato de escrever, para mim, ele é uma investigação. Eu sempre friso isso aí. Quando eu começo a escrever um livro, não é que eu já tenha pronto um universo de coisas a dizer e escrever o livro é o trabalho de colocar isso no papel. Eu tenho algumas indagações, algumas incertezas, alguns pontos cegos de percepção, e escrever, para mim, é o processo de investigação, no momento que eu transformo isso em escrita, né? A escrita organiza o mundo de uma forma que nós não conseguimos organizar, né? A escrita é uma duplicação muito organizada do mundo, e claro que ela transforma quem escreve. Você começa a escrever, você passa a ser transformado pelo que você escreve. A escrita começa a te explicar coisas que você não desconfiava, porque ela começa a fixar momentos, e as palavras, a gente escapa, eu sempre brinco, né? A gente escapa de tudo na vida, exceto da própria linguagem. A linguagem trai. Ela te leva, te arrasta. Então, assim que foi montado o arcabouço da tensão superficial do tempo. Deixa eu te perguntar sobre as vozes, as várias vozes aí, né, nesse romance. Bom, você tem uma técnica muito refinada de transição entre vozes, mas me parece que assim as vozes femininas têm pelo menos 2 ou 3 personagens aí fundamentais, 4, né? Talvez se contar a mãe, a amante, a ex-mulher e a própria aluna, né? A gente tem pelo menos 4 mulheres aí. Mas assim, elas se manifestam sobretudo quando elas falam, né? Nos diálogos, enfim, a tua terceira pessoa está muito colada à consciência do próprio protagonista, do Cândido, né? Isso é um processo intuitivo? Como é que você faz para fazer essa articulação de vozes? Olha, é uma intuição depurada pelo tempo e pela prática. Eu sempre digo, eu já escrevi uns 15, 20 romances, né? Ao longo, desde os 15 anos eu estou escrevendo. Obviamente que isso mexe com a gente, isso vai dominando, você vai criando uma sintaxe, uma maneira de entrar na representação das imagens, que não é um controle propriamente racional. Também não é irracional. Não estou dizendo assim que baixo o santo eu escrevo lá como quem psicografa. Não é nada disso. É simplesmente o tempero da experiência, né? Você já sabe, você já desvia dos buracos das coisas e já sabe. Essa fusão de pontos de vista foi uma tentativa de apreensão do processo de percepção da realidade nosso, né? Pela presença dos outros o tempo todo. Então, sim, esse livro está inteiramente no ponto de vista do Cândido. Não há nada dito ali que não passe pelo Cândido. O narrador ele não sabe nada, o leitor não sabe nada do livro que não seja pela cabeça que passa por ele. Mas as vozes alheias entram na cabeça dele, e, claro, nessa representação, você dá muito mais informação do que normalmente ele teria como uma pessoa normal. Você não consegue se lembrar de uma fala inteira, uma festa que você foi, encontrou alguém te disse, você se lembra de 3, 4 frases ou apenas uma síntese e tal. E ali não, ali ele representa como se ele lembrasse, e o narrador
sai um pouquinho da cabeça do Cândido e joga aquela cena com uma certa autonomia, mas é sempre o olhar do Cândido que está dirigindo o que aconteceu ali. Quer dizer, você não perde esse fio da meada. Você pergunta, mas por que isso faz? Não sei. É a minha linguagem, é um tipo de... Eu tenho algumas obsessões literárias, uma é unidade. É uma herança meio clássica, digamos assim. Eu sou um leitor dos anos 50, das minhas primeiras leituras eram leituras de clássicos. A questão do senso de unidade, né? A questão de você ter é uma coisa mais intuitiva do que de outra forma, mas de você não perder esse fio da meada, né? Você, na verdade, a sensação que eu tenho nos meus romances é que eu estou jogando malabares para o ar, 5, 6, 7, que são vozes diferentes. O narrador está dando um fio lá, ele não pode cair, ele tem que prender a atenção do leitor o tempo todo, você tem que ficar mantendo atento. E eu trabalho muito com volumes de informação, quer dizer, eu sei quando começa a cansar demais, ele desvia muito uma memória e precisa voltar e ele precisa retomar, e pequenos ganchos de tensão narrativa que você precisa, né? Não entregar nunca o ouro de cara para o leitor, você tem que criar são aspectos técnicos que vão juntos, né? E o contraponto feminino nesse livro, Cristóvão, porque me parece que o primeiro título do livro era O Silêncio da Mulher. Era o Silêncio da Mulher, é verdade. Eu Como lembro é que... sempre uma frase do Juliano Pavolini, que é o meu romance que eu escrevi nos anos 80, já 30 anos. O poder das mulheres é superior ao poder de Deus, e as mulheres existem. Isso diz o personagem, não sou eu que estou dizendo, o Juliano Pavolini. Então ali tem várias vozes, né? Tem a Líria, tem a Antônia, tem a primeira mulher e a mãe, que é uma personagem fortíssima, né? Da mãe do Cândido, que é um eixo de referência assim, o tempo todo. Olha, eu não sei. Mas qual era o sentido do primeiro título, O Silêncio da Mulher? O Silêncio da Mulher, porque a grande crise do Cândido é porque a mulher não responde para ele. Ela não dá notícia. Ela desapareceu da vida dele, assim, subitamente. E isso, para ele, é insuportável. Isso a ideia de que ela não responda isso é uma ideia absolutamente insuportável. Ele não consegue lidar com isso. Isso começa a derrocar começa a demolir a estabilidade emocional. Ele vai quase virando um mendigo, né? A história que você tem nos últimos 2 dias dele, que a narrativa vai dando pedaço assim, ele foi destruído por esse silêncio. Mas daí eu estava escrevendo e vem uma imagem que ele usa no livro, que é da tensão superficial da água, que é uma imagem química, é um fenômeno químico, né? Ele tá, na verdade, faz um copo d'água, aquela água faz aquela abóbadazinha assim, que a tensão superficial das moléculas não deixa estourar, é uma espécie de película, e um inseto consegue caminhar em cima dessa água assim. O tempo real, o tempo real do romance, você falou, é em torno de meia hora, né? Exatamente. E ele está justamente olhando para um lago sentado. Um lago, exatamente, um lago que é assim, público aqui no espaço, em Curitiba. E aí ele me deu aquele estalo, mas tem a tensão superficial do tempo, porque ele não consegue, é como se houvesse um invólucro, uma película do tempo, ele não consegue ir adiante. Ele estacionou ali, ele não consegue nem voltar para casa, faz 3 dias que ele não volta para casa. Ele não consegue sair do lugar, romper aquele momento do tempo. E eu disse, pô, mas isso é uma imagem belíssima, isso define o livro. E aí, aliás, claro, e O Silêncio da Mulher ficou um título esquecido, ficou... Aliás, a passagem do livro que você define a tensão superficial do tempo é belíssima também. Você diz, a tensão superficial do tempo age sobre o instante presente que precisa romper-se para a irrupção do futuro que incha do outro lado. Mas no caso dos teus livros, eu diria que não é só a tensão do superficial, esse último livro, mas pega o professor que se passa também numa manhã, ali sempre tem esse presente que se expande, né? Sempre resistindo, você mesmo diz, a romper-se para não se tornar imediatamente ruína. Então, é uma resistência do personagem aí adiante, porque ele não vê perspectiva, né?
E eu queria voltar, aproveitando digamos, esse trabalho com o tempo literário que você faz, que é muito interessante. O tempo real dos livros é muito curto, mas há uma expansão, né, para trás e para frente, e sempre uma espécie de inércia ou uma espécie de paralisia dos seus personagens ultimamente. E como a gente já está se encaminhando, infelizmente, para os minutos finais aqui, eu queria voltar à minha pergunta inicial e dizer assim, a gente como país, né, como sociedade, e não te pediria para fazer um diagnóstico de mundo, mas o Brasil também está nessa paralisia e prestes a romper alguma película invisível para alguma outra coisa. Você vê perspectivas ou a nossa situação vai se prolongar nessa paralisia? Olha, o Brasil é duro de ir adiante, né? O Brasil tem vai dando uma depressão, assim, que foi primeiro de 2019, da eleição, depois dos últimos anos do governo Dilma, do período Temer, o tipo de convulsão política, traumática, e depois quando se acha que é impossível piorar, o governo Bolsonaro chega, e aí e estados de barbárie, né? Nós estamos falando hoje, teve aquele assassinato no supermercado em Porto Alegre do negro, ou seja, são coisas tão chocantes e brutais, arcaicas, envelhecidas, quer dizer, são explicações, né? Quando o vice-presidente vem e diz que o Brasil não tem racismo, ou seja, são histórias da carochinha de encarquilhadas, uma coisa, um país que não consegue simplesmente compreender a si mesmo, ver a si mesmo se transformar, e de um estado de violência intelectual e cultural absolutamente assustador, né? Eu não sei, tive um certo alento. As últimas eleições deram um sinal assim de que parece que está voltando uma certa racionalidade, baixando o pó e tem alguns caminhos bons aí pela frente, tal, de retomada de um processo civilizatório para o Brasil, né? Eu queria que te perguntasse mais especificamente, até porque a Adriana contribuiu aqui com uma pergunta interessante, quando você menciona, né, que a internet abriu a caixa de Pandora com excesso de informações, e eu iria além até, né, o próprio Cândido, ou a consciência do romance, fala que a internet botou esses imbecis no poder, né? É verdade, Falando do governo atual, né? Você... A Adriana queria saber aqui no mundo de comunicações rápidas, assim, com textos muito curtos, qual que é o papel da literatura? Você coloca alguma esperança, né, nisso, na formação de leitores, ou algum tipo de consciência diferenciada de uma nova geração? Eu lembrei também que o Obama, agora divulgando as suas memórias, ele enfatizou muitas vezes, né? Ele tem as duas filhas dele que estão com 22 e 19 anos, se não me engano, e ele enfatizou muitas vezes que é uma geração que chega já com no mínimo a consciência de que todo mundo é igual e tem os mesmos direitos, algo que se perdeu em algum momento, e isso é uma coisa absolutamente espontânea e inviável para alguém dessa idade pensar que possa haver algum tipo de privilégio pela cor da pele ou enfim, por nascimento, etc. Você deposita, digamos, esperanças na nova geração, que é fundamentalmente uma geração formada na internet, formada né? pela internet. Sim, essa esperança sempre existe, quer dizer, é um processo civilizatório, principalmente de educação básica e fundamental, que é um dos grandes atrasos brasileiros históricos. A gente não consegue resolver isso aí, né? O ensino fundamental brasileiro é muito pobre, é muito menos, infinitamente menos do que o país precisa. E a literatura, bom, a literatura é uma reserva de sensibilidade. Na verdade, ela não tem poder, ela perdeu muito seu espaço, né? Se comparar o que era a literatura do século XIX, que é hoje não é nada, hoje é quase que um nicho. A literatura de ficção hoje é um nicho, mas é uma reserva de sensibilidade. E a imagem da literatura ela vai mudando com relação nas eras, nos tempos.
Literatura não é uma coisa que foi a mesma coisa para o ouvinte do Homero, nem a mesma coisa em Roma, nem a mesma coisa na Renascença, nem a mesma. Cada época formata um tipo de. O ponto em comum é que ela é uma voz singular, né? O escritor diz aquilo que só ele pode dizer, da visão singular, uma reserva de sensibilidade, a reserva da ironia, a reserva dos duplos sentidos, né? Uma reserva de solidão e de silêncio, né, que é uma coisa que talvez a gente esteja precisando. Né? O mundo hoje não tem silêncio, o silêncio hoje é uma coisa caríssima, a solidão praticamente não existe mais, ninguém mais fica sozinho, e isso está fazendo falta. Quer dizer, o ato de você ler um livro já é quase que revolucionário. Né? É um momento em que você consegue ficar só com você mesmo, ter e a literatura é fantástica nesse aspecto. Claro que hoje o tempo contemporâneo ele mudou bastante o sentido da literatura por outras urgências sociais que às vezes colocam a literatura em outra direção, em outro momento. Mas o escritor, eu acho que ele não deve muito se preocupar, ele deve se preocupar com o seu impulso íntimo com relação ao ato de escrever. É uma coisa que eu sempre me pergunto: por que escrever? Por que eu dediquei minha vida a isso? Qual é o sentido de escrever coisas que ninguém pediu para você escrever? Contar histórias que não existem? Aliás, eu estava escrevendo um texto sobre isso, porque qual foi o momento em que alguém decidiu escrever alguma coisa que não é verdade? E como ficção, porque a escrita começou como representação de verdades, ordens, né? Determinações ou descrições científicas do mundo, mas houve um momento em que alguém resolveu escrever alguma coisa que objetivamente não era verdadeira. Aí nasceu a literatura. E eu brinco com isso, que a literatura é a expulsão do paraíso. No momento que você foi expulso da literatura, aí você tem que escrever coisas alternativas. O paraíso se perdeu, você tem que recompor em algum outro lugar. Então, é a imagem que eu fiz na última conversa que eu fiz sobre essa questão de por que escrever, me ocorreu essa ideia. Escrever é ser expulso do paraíso. Muito bom. Bom, Cristóvão, a gente está nos minutos finais aí, eu prometi, vou cumprir. E o Atlético esse ano, como é que é? Olha, o Atlético deu 3 vitórias seguidas agora, está jogando, eu não sei o resultado do Santos, deve estar acabando o primeiro tempo agora, meu filho está vendo lá. Eu aqui bem comportado, escritor sério, tal, não botei fone de ouvido para ouvir o jogo nem nada. Vamos ver, não, o Atlético vai sair do buraco. Eu acho que não, mas indo um pouquinho além, a cena final, né, do Filho Eterno traz o futebol um pouquinho, né? Quer dizer, todo Filho Eterno tem referências pelo fato de ser uma ficção autobiográfica, ou bastante baseada na tua experiência, né, de pai. E a gente não tem muita ficção no Brasil que trata desse tema, né? Você sente falta disso? Você gostaria temos um grande livro que é o Drible, do Sérgio Rodrigues, né? Um romance fantástico, talvez o romance mais bem acabado, assim, que tem como tema o futebol. O futebol para mim, pessoalmente, eu conto isso no Filho Eterno, o futebol foi o ponto de contato do meu filho, que é Down, com o mundo social. Quer dizer, por ali ele entrou numa comunidade humana palpável, assim, no dia a dia, desde criança. O futebol até hoje e foi isso que me levou também ao futebol, a retomar aquela infância que eu tinha já quase esquecido, e o Atlético e tal. Então, ele tem é um fenômeno, você sabe disso, você é um especialista em futebol na área acadêmica, inclusive. O futebol é um fenômeno extraordinário, né? É um negócio para a gente entender o que leva tantas pessoas a enlouquecerem por causa dele. Eu, inclusive, quando vejo um jogo, né, não me recomendo como torcedor. É um fenômeno narrativo também, de certa maneira, né? O Filho Eterno termina dizendo eles vão começar a ver mais um jogo e não sabem como vai ser. Não sabe que exatamente, não sabe qual é o resultado. Me lembra um pouco a tua própria prática de escritor, como você descreve a tua intuição de escritor, ou né, o teu dia a dia de escritor. Mas, Cristóvão, eu queria agradecer muito a tua presença aqui junto comigo, né, nesse bate-papo. Acho que
no tempo que tínhamos, conseguimos aí falar um pouco da obra incrível que você tem, especialmente das suas ideias sobre literatura e especialmente do livro mais recente que trata aí do Brasil contemporâneo de uma forma muito profunda, né, muito bem acabada e assim literariamente superior, eu diria, num patamar, né, superior. E enfim, espero que tenha sido só mais uma das muitas conversas que a gente sempre tem, não só no ambiente íntimo, mas é sempre um prazer tornar essas conversas públicas. Então, agradeço, Adriano, também pelo convite para estar aqui conduzindo essa entrevista. Obrigado a todo mundo. Você, pela generosidade da tua mediação. Obrigado, Adriana. Foi um prazer conversar. É sempre bom conversar de literatura e de futebol, né? E ainda mais num espaço tão legal como esse, tão bom como em Miami. Obrigado. Gente, eu agradeço demais a sua mediação, Christian, impecável, e todas essas ideias que o Cristóvão apresentou. Obrigada por responder a minha pergunta. Eu gostei muito de você dizer que em cada época a literatura é diferente e é adaptada. Então, a gente não precisa se preocupar, porque ela vai arranjar um espaço, não é Claro, isso? obviamente, sim, sim. Gente, muito obrigada. Vocês contribuíram para fazer desse primeiro dia e o primeiro Festival Literário de Miami, Free Miami, um sucesso. Muito obrigada e avise aos seus amigos que a sua conversa vai ficar gravada. Eles podem vir assistir. Quem estava assistindo o jogo de futebol e não assistiu a conversa agora, pode assistir depois. Tá bom, tá legal. Obrigado. Muito obrigada. Foi muito generosa a sua participação. Obrigada, Christian. Obrigado a você. Até mais. Até mais. Até mais.